ótima vida pra vocês. Sou Eliana Oliveira do canal Organizando com Li. E é claro, hoje eu tenho uma história assim fantástica. Olha o nome do programa. Mãe, mulher, imigrante, uma história de coragem, gente. Então essa história é pra você mulher que às vezes tá aí sentada no sofá, achando que não tem nada pra fazer, que não pode começar alguma coisa. Então presta atenção. Assiste esse bate-papo para você ver que tem jeito para você, como tem jeito para mim, como tem jeito para todo mundo. Então vamos lá. Para falar disso, eu trouxe uma convidada muito especial que eu conheço há muito tempo, mais ou menos, porque se eu falar há muito tempo vão achar que eu sou velha e eu não sou. O nome dela é Miriam Oliveira, certo? Ela é professora de inglês, empreendedora, certo? E se tem uma pessoa de garra e determinação que eu conheço nessa vida é essa. Obrigada, Miriam, por vir no meu programa. Tô muito feliz. Eu mais ainda. A segunda vez. Obrigada por me convidar novamente, né? Tô muito feliz de estar aqui. Com o maior prazer, viu? E hoje esse assunto, Miriam, porque você lembra que eu te falei que eu queria uma segunda oportunidade. A primeira foi um testezinho. Foi bacana. E hoje eu quero falar sobre a tua trajetória de imigrante. Né? Porque a gente tem tantas coisas ruins e boas, né? E hoje eu quero falar assim, abertamente para os nossos ouvintes, para os nossos amigos, ver como que foi essa trajetória. Então a gente vai ser um bate-bola rapidinho, Legal. mas eu quero assim, vou começar logo. Eu fiz um script, mas você sabe que eu não sigo o script, eu vou falar do meu jeito. Você é fogo. Eu sou do meu jeito. Não tem problema. Então, pra gente descontrair, da onde nasceu essa ideia de você ir embora do país? Como que começou isso? Como que pintou essa ideia? Do nada? É engraçado. Pior que vai acontecer algo de cara. Eu vou ter que entregar a minha idade. Porque isso aconteceu há uns 25 anos atrás. Meu Deus do céu. Eu pareço jovem. Não sou tinha jovem. nascido ainda. Pois é, não era sua época. É engraçado, né, Li? Porque falar hoje, já depois de tanto tempo, o filme volta na nossa cabeça, né? Volta. Então, vou voltar lá aos meus 21 anos, terminando uma faculdade de letras, né? Então, eu tinha em mente ali em ser professora de inglês, professora de português. O inglês reverberava em mim. E aí, antes disso, né, um capítulo antes, o meu irmão foi o pioneiro na situação. Peraí. A verdade, Não, calma. um beijo pra você. Tá aí longe, ó. Assiste nosso programa aí. Curte e compartilhe. Vamos mencionar. Beijão. Porque o pioneiro Sim. não retornou à casa. Ele Até hoje, né? Continua lá. Né? Ele escolheu os Estados Unidos. Quando a gente fala dessa vida imigrante, foi nos Estados Unidos. E ele que começou, né? Houve uma oportunidade de uma prima que casou com um americano. E você se lembra desse jargão em busca do American Dream? Nossa, O isso sonho foi uma febre o sonho americano. há uns 30 anos atrás. Foi. Né? Ainda é, né? Ainda é. Porém, aquela época, 30 anos atrás, vamos colocar 25 anos atrás, Sim. era um pouco mais fácil. A gente tinha aquela questão, o dólar era muito atrativo, né? Era 1 por 4. Então, você sabia que você iria. E aquilo começou a pintar no meu coração. Então, saía eu de uma profissão que eu era assessora parlamentar. Abrindo um aspa aí, o pessoal achava que era fácil. Não era. Vou para os Estados Unidos, vou ganhar em dólar, vou ganhar 3 vezes, 4 vezes mais do que eu ganho aqui, vou voltar, vou comprar carro, vou comprar casa. Isso era muito atraente. Até hoje é. Eu escuto isso até hoje. Ainda é mesmo, a gente tendo, né? A gente sabe que o câmbio tá diferente, mas naquela época, né? Que a gente tinha as outras oportunidades, eram outras. Hoje a gente tem mais oportunidades, mas naquela época era algo que assim, vamos agarrar? Sim. E aí aquilo pintou na nossa família, né? Com o apoio dos meus pais. Aos 21 anos eu terminava ali a minha faculdade de letras. Eu era assessora parlamentar na prefeitura da cidade que eu morava. E aí foi incrível, porque assim, terminando letras, Li, você imagina, aos 21 anos, surgiu a oportunidade de eu me casar. E aí, né, você já sai ali com um certo apoio. Sim. Falei, por que não? Meu Deus. Vambora! Why not? E aí eu fui. Chegando lá, né? Chegando lá, meu Deus, é uma das perguntas que eu ia fazer. Como que foi quando você chegou lá? E aí, chegando lá, porque aí você sai daquele com essa mente totalmente, né? Uau, né? Tô indo embora, saindo do país. Não é bem assim, né? Você vai... Longe da mãe, você vai sair de longe perto do dos seus. pai, que eu conheço bem. Você Beijo, conheceu. Terezinha! Te amo! Ó. Você sabe que o apoio da família é tudo. A Sim. gente vive isso, graças a Deus Sim. por isso, né? Então, chegar lá, mesmo amparada, tendo já o meu irmão, né? E na sendo época, tendo ali casada, um né? companheiro, foi muito bacana. Mas você tinha 21 anos. Mas eu era tinha 21 anos. Mas quando a gente vai ali, a gente quer desbravar. Eu costumo dizer, hoje eu tenho uma filha, né? Eu sei que não parece, mas a minha filha tá com 21 aninhos. Você acredita? Meu Deus Vou do contar céu! como ela também faz parte dessa história. Sim. E aí, hoje, olhando... Puxa, que legal, mas passar pelo processo não é O fácil. processo é O complicado. processo. Ninguém explica o processo. Porque ninguém explica ali, só vivendo ali. Só vivendo. Porque aí você vai chegar num país estranho, em que, primeiro, a tua língua já é uma limitação, porque eu achava que falava inglês. Chegando lá,
houve aí uma Meu filho barreira. comenta isso, que estudar inglês no outra. Brasil, É achar que fala diferente, inglês Li. é bem diferente. Porque você tá ali tendo que consumir o inglês e vivê-lo 100%. Sim. E aquilo não era tão fluente para mim. Eu falei, a minha decisão foi, eu vou estudar. Eu sei, né? Eu já fui para os Estados Unidos e Sem você falar não e sabe sem falar nada. Eu achando que eu sabia falar. Mas viver como turista é uma coisa. Mas mesmo assim, é Mas, assustador. e que já é assustador. Imagine o seu dia a Assustador. dia, ir na farmácia, no mercado, arrumar um emprego. A limitação da língua é algo... E para mim, que era curiosa, então assim, eu comecei a consumir tudo em inglês, mesmo tendo a TV internacional. A gente tinha Globo Internacional, Record Internacional. Com língua brasileira? Com língua brasileira. Você paga esse canal fechado, Cable Certo. TV, para ter acesso. Mas eu falei para mim, eu não quero. Porque eu não posso perder essa oportunidade de estar aqui. Gente. Porque a princípio eu fui para ficar 2 anos. Ah, Então vamos tá. ficar 2 anos, vamos ganhar dinheiro. Você casou, foi com o marido pra lá e o pensamento de vocês era iguais? 2 anos, até um certo ponto, Li. Porque você constrói algo aqui, quando chega lá, opa, é algo assustador. A realidade é outra, né? Porque é muito lindo olhar na TV, olhar nos vídeos, né? No Instagram, um filtro do Instagram ver a que Times traz, Square, né? vídeo, Aquele carro... da Quinta Avenida. Aham. Aquele parque, só que lá Aquele realidade. Central Park. Você sabe quanto custa passar um dia naquele lugar? Para turista é diferente. É claro. Mas você que tem que alugar o papagaio, a escola do filho, custa $500 num dia ou mais. Então, assim, é algo de você separar, né? Sim. Ver num vídeo alguém andando num carrão, aquilo custa. Custa mais barato que no Brasil? Custa. Mas o custo de vida lá também é muito alto. Então, vamos... É bem diferente. É diferente. Né? Tava conversando com o teu irmão mesmo, ele Sim. falando sobre comprar um carro nos Estados Unidos. Nossa, você vê, é Uau! legal, né? Sim. Mas bota, converte. Meu Deus. Passa o processo só um exa- pouquinho. Passou um pouquinho o processo. Meu, já desisti do carro. Aí você fala, poxa, para bancar isso aqui, como também aqui no Brasil. Sim. Mas lá, por você estar como imigrante, né? Você tem todo um processo diferente em que você tem que estar preparado. Imigrante é uma coisa muito séria e é um papo que está muito falando Hoje em dia, a gente né? tem, talvez antes ainda era, mas a gente tinha uma facilidade melhor, né? E aí eu acabei nesse primeiro ano, aconteceram várias coisas, eu engravidei. Legal, melhor coisa. Eu engravidei, eu falei, Melhor coisa, né? Aspas. Né? sozinha, Grávida. cadê minha mãe? Sem a mãe. Morando num país Num que você país não dominava a estranho, língua. sim. E trabalho, e grana. Como é que é isso? assim, Gravidar e médico. E aí você tem todo um perfil que você fala, poxa, eu preciso trabalhar. E nesse primeiro ano, algo que me incomodou, eu falei, eu não vou deixar de falar o inglês. Eu preciso ir no médico. Eu não vou ficar indo no médico com alguém me acompanhando ali para ter que traduzir. Aquilo começou a me incomodar. Falei, não quero. Eu era formada em letras. Eu falei, não, eu sou formada. Sabe aquilo? Formada. Porém, lá não valia nada, tá? Sei. Lá eu fui pro subemprego, o que o americano não faz. Então, eu fui para limpar a casa. Que ninguém era fala. o que... Né? Que ninguém fala. Eu vou para os Estados Unidos fazer faxina e limpar a casa. Capaz. Até você chegar e a pessoa falar o que faz, demora. Parece que a pessoa tem Poucas vergonha, preconceito. Por quê? É. Porque esse é o emprego ali que lá te ajuda a sobreviver e muito bem. Com certeza. Só que né, essa unha aqui, meu bem, não, era feita uma vez por mês, porque não dá tempo. Cabelo, então? Sexta, cabelinho, você mesmo faz, nada de ir no cabeleireiro, não. Então você abre mão dessas coisas que dá aquilo, parece que pra gente é mais fácil. E com 20 anos deve ser. E aí difícil, você tá ali né? com. Eu já tava indo com meus 23. Falou, uau, o que tá acontecendo? Muita coisa tá acontecendo. E aí vem a Duda. Né? Quando veio a Duda, eu falei, eu não vou ficar indo em médico acompanhada. Eu decidi que naquele ano eu ia ter a minha proficiência de língua. E eu pensei, um dia eu vou voltar pro Brasil. Então, os planos de 2 anos acabou naquele momento. Já estava indo pro 3º ano. Ai, você pensava em voltar pro Brasil? Você não Sim. quis ser igual teu irmão, desertor. Teu irmão é desertor. Meu irmão não quis mais voltar. Meu irmão tá até hoje, vamos aí pro quase 30 anos. Meu Deus do céu. É porque você acostuma, você faz uma vida em outro país. Sim, Li, claro. você Faz, voltar pro tem família, Sim, filhos, né? Sim, então assim, você construiu lá, então é diferente. E aí, quando tudo começou a acontecer, quando a Duda nasceu, eu falei, uau! E muita coisa aconteceu, até mesmo no meu relacionamento, né? 1 ano e meio depois aí aconteceu um divórcio, então Eu a fico vida... imaginando, Miriam, casamento Aham. no Brasil. Vamos por um tópico aqui, né? Casamento no Brasil, no início, é desafiador. Exatamente. Porque você veio de uma família, o outro veio de outra se família. junta. Com outros ideais, com Sim, outros outra criação, princípios, outras criação. Aí juntou. Já é difícil aqui, com a mãe do lado, o pai do outro. Imagina você fora do país, uma filha, Sim, é e desafiador. se adaptando a um casamento que Sim. você
Porque a fase de adaptação é os Muito 3 primeiros anos, Sim. é desafio. Meu pai falava muito isso. Meu pai falava que tinha a crise do primeiro ano, a crise do segundo, a crise do terceiro. Eu falei, pai, o que é isso? Aí veio a crise do quarto, a crise do quinto. Eu falei, chega! Dizem que depois... Dizem, né? Que depois do 7º que o negócio começa. Mas hoje em dia tá tão esquisito que depois... Mas olha, vou ir pro fim da história. Sim. Hoje eu tenho um casamento, graças a Deus, tô indo pro 10º ano de casado. Olha que bênção! Uma união, assim, muito feliz. Então, Deus reconstruiu. Sim, no meio sim. disso tudo, preciso falar uma palavrinha que foi a minha fé, que me ajudou a me permanecer de pé. Isso é muito importante. Né? Porque é lindo a gente falar de uma história dessa, mas teve muito choro, teve muitas perdas. Você já viveu uma perda, um fim de um casamento, muitas coisas se perdem no meio do caminho. Sim. E aí saía eu de um casamento com uma criança de 1 ano e 8 meses. Meu Deus. Né? Uma decisão muito... Não aconselho ninguém separar. Uma criança de 1 ano e 8 meses, criança de você 8 trabalhando de meses, limpar a eu casa trabalhando fora de do limpar a país. Casa fora do país. E meu pai me fala, você volta quando pro Brasil? Meu Aí eu Deus. falo, por enquanto eu não volto. Meu pai. Eu falei, eu vou engolir isso aqui. Porque ali eu já estava ali quase aos 30 anos. Eu falei, mano, vou continuar. Eu tenho muita coisa para viver. E eu queria voltar com a minha carreira, né? Eu pensava que eu voltaria. Um curso de letras já formado, com uma graduação. O que eu vou fazer? Eu vou entrar para a sala de aula, E né? tinha tempo de estudar lá? Dava tempo de Li, estudar? você faz o tempo, Li. É, né? Li, Mas porque- como? Porque eu entendo pouco, né? Aham. Ainda não tive esse prazer, porque eu acho que tudo que você aprende, mesmo lavando o banheiro, tudo que você aprende serve pra você mais tarde. Eu não tive esse Aham. prazer de ir pra fora assim. Mas como? Eu sei que lá você trabalha 3, 4 casas por dia. Sim. Eu saía de casa por volta de 6h30 da manhã, deixava a Duda numa babá, uma pessoa, né? Quando a gente fala em rede de apoio, Deus coloca umas pessoas. Deus coloca, Né? Deus é bom Surgiu demais. uma baiana que Olha chegou isso! lá no país e foi ser babá. Não só da minha filha, ela cuidava da Duda e mais 4. E pode isso? Sim, era uma casa muito espaçosa. E ela fazia ali aquela Ela casa era que ela imigrante quer. também ou ela já era? imigrante Meu também. Deus. E aí Deus preparou, eu deixava às 6h30 a Duda lá. 6h30 da manhã? 6h30 da manhã, com neve. Com neve era mais cedo ainda, porque eu tinha que dirigir muito tempo de um lugar para o outro. E aí entra uma criança que tinha que me ajudar a ser independente. Por quê? Eu jogava roupa na cama, Duda, já veste. Duda vestia uma meia de cada cor. E aí colocava o shortinho que eu colocava, mas queria outra camiseta. E eu já estava sem tempo, vai com essa Vai com esse mesma. mesmo. E a vida vai acontecendo, porque você não dá para ficar aqui, Li, se vitimizando, meu bem. Não dá. Não dá. Não dá tempo. Não dava tempo. Então a gente saía às 6h30 da manhã, então eu entrava numa casa geralmente às 8h. Eu limpava sozinha 2 casas por dia, que era exaustivamente. Eu não consigo limpar uma. É que a limpeza também nos Estados Unidos é diferente, Sim, né? mas mesmo Mas você assim. tem aquele aspirador. Eu usava aquele aspirador, eu parecia uma astronauta. Aquele aspirador que tinha uma fita aqui, eu colocava nas costas para ficar mais fácil para me locomover pela casa inteira. Enfim. E como era? Porque assim, E aí? você bonita, nova, como era entrar nesses lares? Ai, Como que era mas essa olha, experiência? era engraçado, porque eles gostavam de saber. Aí eu já falava inglês, então houve aí uma conexão muito boa. Porque se eu não falasse, eu não poderia contar de onde eu vim, como era a minha história. Ganhar confiança, confiança. do... Tanto que, posso te falar, a gente chama de clientes, né? As patroas. né? Eu não sabia se falar cliente ou patroa, não sei como é que A funciona. gente chamava de clientes, né? Porque eu tinha uma empresa de limpeza. Você, para entrar numa casa como essa, você tem que ter um seguro, né? Ah, você Porque tem que abrir uma empresa você abre lá? uma empresa E como lá. imigrante, como que é isso? Na época a gente conseguiu, né? Porque a gente já tinha lá um certo documento que permitia, né? Eu, por ter a Duda também, tinha um documento em que eu declarava imposto, a Duda, enfim. ela é americana. A Duda, ela tem, no caso, dupla cidadania. Dupla cidadania. Porque ela é filha de brasileiros morando no exterior. Certo. Então, ela fica com a cidadania americana e brasileira. Isso é bem legal, né? Porque abre É. muitas Abre portas. muito leque, não é à toa que ela é uma menina que ela é. Sim. Super dinâmica, super E aí a inteligente, gente, né? graças a Deus, né? Estamos indo para o último ano de faculdade. Então, tudo isso colaborou para uma história que chegou aqui, na ponta, né? Mas olhar de lá, você falava, meu Deus, como é que vai ser? Mas E o agora... pai? A separação houve lá. Isso, a separação houve. E ele Divórcio continuou aconteceu. apoiando você, apoiando De a alguma filha. forma, de uma forma bem pequena, né? Fecha aspas, logo, né? A gente É, vai porque entrar... nós não estamos aqui para falar Sim. mal de ninguém, Não. nem julgar ninguém. Mas é a realidade. A realidade É, tem né? que A ser realidade, dita, né? houve ali um apoio pequeno, mas, Li, não dá pra ficar aqui esperando apoio de ninguém, tá? É, até porque os sonhos são A diferentes, né? gente vai pra cima. A gente tem uma... Vamos pra cima? Vamos. Então,
vamos trabalhar o dia todo, vamos chegar à noite, pega a Duda na babá, volta para casa, morta de cansada, faz uma janta, porque o dia seguinte vai continuar. Nesse meio tempo, eu fiz um curso de decoração de balões, que eu era ativa na igreja como líder do Ministério Infantil. Uau! E aí então, eu você gostava sempre gostou de ser professora, sempre teve no teu... sempre teve na minha veia. Certo. E ao invés de chorar em casa, eu ia chorar na igreja. Isso, deixar que é o lugar certinho. Nos pés do Senhor, que é o lugar certo. Tem 2 lugares que você pode chorar, nos pés do Senhor e no chuveiro. Que aí E você... no travesseiro, que é quentinho. É Pronto. isso. E aí, nesse meio tempo, eu aprendi a trabalhar com decoração. E americano faz uma festa de aniversário muito simples. Uma toalha, um bolinho, acabou. Até o parabéns deles é... Happy birthday. Ah, o nosso não. A gente tem toda uma animação. E aí, eu montei um book com as minhas decorações e eu comecei a decorar a festa no final de semana. Aí você fazia a casa, cuidava da filha e ainda decorava a festa no final de semana. E detalhe, sábado eu fechava às vezes 2 festas por mês, que já era o máximo pra mim, né? Era bacana. Mas pra americano? Pra americano, a maioria pra americano. Porque a comunicação acontecia, então eu já deixava ali um... E aí aqueles balão no jardim, porque aquele jardim são bonito. Arco, eu fazia aquele arco de entrada, aquele tule na mesa, que pra eles era algo assim, uau, Até pra mim é algo fantástico, imagina. Você imagina pra eles. E assim, Duda ia comigo, sábado de manhã, eu levava 2 roupas pra Duda. Uma pra ela ir vestida e um outro vestidinho, porque caso a mulher me convidasse pra ficar... A gente já ficava. Não ia dar vexame, não ia dar vexame. Duda ia linda, maravilhosa. Eu jogava ela no meio das americaninhas lá e eu lá trabalhando, meu bem. Duda desenrolada, isso já tava com uns 3 aninhos. Duda falava inglês. Eu deixava ela lá ali. Ou então ela dormia embaixo da mesa. Ótimo. Não tem problema nenhum. Porque eu já esperava terminar a festa para recolher tudo. Entendi. Mas nisso ali, o que as mulheres falavam? Miriam, você não quer já ficar? Pra servir, eu já colocava minha blusinha branca, eu já arrumava o meu cabelo. Aí era outro salário. Aí já um dobrava dinheiro. minha Opa! filha. Então, é isso, Li. Isso. Não dava pra ficar reclamando. Não dava. Você não tinha tempo pra isso. Não dava. E nesse meio tempo, eu também tirei pra estudar ali. Eu fazia um curso numa universidade que era só o sábado, o dia todo, 2 vezes por mês. Isso já estava há quanto tempo lá? Isso eu já estava indo pro meu 6º ano. Porque naquele 6º ano, eu queria... Falei, eu vou voltar um dia. Mas nunca pensou em desistir? Nem um dia você pensava em desistir? Houveram dias, sim, de você falar, o que eu tô fazendo aqui? Meus pais estão lá, né? Eu fiquei 7 anos sem ver meu pai. Sem minha mãe foi quando a Duda nasceu. Eu lembro. Tenho foto dela lá. Ela ficou 2 meses comigo. Quando ela voltou, ela falou, meu Deus, como é que vai ser? Eu falei, mãe, vai ser. Vai ser. Porque assim, aqui no Brasil você tem 6 meses da licença maternidade, né? Lá não tem isso, lá não tem meu licença. amor. Com 2 meses eu já voltei a limpar a casa. Meu parto foi normal. E deu pensando que aqui você tinha mordomia com o papai e com a mamãe. Lá não tinha, não? Não tinha. Não tem como, né? Ou você lava a tua roupa ou vai ficar suja, né? Deus. Então, por exemplo, aconteceu de eu levar a Duda para uma lavanderia. No apartamento que eu morei, no primeiro ano depois do divórcio, eu, né, essa coisa de ser mãe solo, é lindo, né? Militar isso, mas é um processo que a mulher vive, fazer isso sozinha, muito doloroso, né? Sim, até porque nós não escolhemos ser feminista. Não, eu faço, eu contexto, a gente escolheu a circunstância ali, né? Pode ser que você queira. Tudo bem, é uma escolha tua. Sim. Mas a vida me colocou naquela circunstância que eu tive que correr atrás. E aí me lembro. Mas você não casa pra ser mãe solo. Não. Né? E eu queria reconstituir a minha família. Depois do divórcio, eu falei pro Senhor, um dia eu vou reconstituir, né? E aí Deus, quando eu voltei pro Brasil, Deus me deu o Luciano. Graças a Deus. Já manda um beijo aí pro Luciano. E quando a gente fala disso, né? Olhar aqui na ponta da história, depois de já tá tudo resolvido, né, Li? Uhum. A gente fala, puxa, uau, foi duro chegar até aqui. Duro. Mas esse caminho, quando a gente... Eu tenho um episódio, assim, que me marcou muito com a Duda. Eu fui alugar uma casa, saindo ali naquela Duda pequena, lembra, com 1 ano e 8 meses? Sim. Eu fui alugar uma casa. Eu vi no jornal um anúncio e eu precisava alugar, porque eu ia sair, né, do local que eu estava. E era um português, né? Eu nem achei que ele era português, mas aí cheguei lá, ele viu eu falando em português com a Duda. Ele, né, falo português, sou de Portugal, beleza. E me mostrou o apartamento. No final, me falou o valor e vira e fala assim, mas você vai morar aqui sozinha? Porque em nenhum momento eu mencionei nenhum homem no contrato, nada. Sim. Porque a gente já estava ali a ponto de assinar. Sim. Aí ele, mas é só pra você? Aí eu falei, sim, né? Eu sou divorciada, estou só com a minha filha. Ele, o que você faz? Eu falei, né? I'm house cleaner, né? Eu sou faxineira. Ele falou assim, não posso alugar porque você é uma single mother, né? Essa mãe solteira. Uau! E se você ficar doente, quem vai pagar seu aluguel? Meu Deus! Teu mundo abriu! Eu olhei assim, peguei a Duda no colo,
me lembro dessa cena. Eu peguei a Duda no colo e falei, não, that's okay. Peguei minha bolsa, fiquei sem... Falei, não, Sem tudo bem. chão, meu Deus do Falei, céu. não, thank you. E saí no meu carro chorando. Eu já tô com vontade de chorar agora, porque eu ia chorar Eu tanto. te digo que nesse dia eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Aí liguei pro meu pai. Meu pai, não sei o que você tá fazendo aí. Volta. Eu falei, não, pai, calma. E aí, Deus, 2 semanas depois, aí, né, 2 semanas, Deus me dá um outro anúncio. Na rua da minha igreja, um apartamento gostoso, aquele assim ideal, e eu não tinha uma máquina de lavar. Nos Estados Unidos você aluga os apartamentos e às vezes já tem a máquina de lavar e a máquina de secar já ali na lavanderia. Sim. Nesse não tinha. Eu falei, não tem problema. Eu lavo roupa fora. Não pensei em risco nenhum. Falei, beleza. Quando eu fui alugar... Só pensou no teu cantinho. Só pensei, falei, bem, meu cantinho, o dono lá me conheceu. O que você faz? Eu falei, eu sou rascunho. Ele falou, você tem agenda? Aí eu falei, tenho. Ele falou, não, porque eu preciso de alguém para limpar os apartamentos quando as pessoas saem. Você quer trabalhar para mim? Uau! Eu falei, então, olha o que Deus faz. Mas eu falo, Miriam, às vezes você recebe uma notícia ruim, que nem essa história de você não poder ficar no apartamento com a tua filha. E aí você já se lamenta, já começa a blasfemar, já desiste. Mas é porque Deus tem uma coisa melhor para você, muito melhor. Olha que fantástico. Um mês depois, eu estava pagando meu aluguel com as limpezas que eu fazia para ele. O próprio serviço. Como é que fala? Como que chama nos Estados Unidos? O landlord era o dono, o síndico do prédio. Né? Não é isso que vejo nos filmes. Senhorio. Ah, ok. Ele era o senhorio. Eu acho que o Chico fala senhorio. É porque ele era o landlord, ele era o síndico. E ele morava lá no prédio? Não, não, era só dele. Era só dele, aquele prédio de 6 andares. Uau. Eu morava ali no 2º. Mas ele tinha em outros lugares. Então ele me ligava, olha, vai sair uma pessoa. Então assim, domingo, eu tava limpando casa. Olha isso. Deixava a Duda, então tinha a Neia, lembrei do nome dela. Quantos anos faz isso? Isso. Estamos falando de 2008. Gente, 2008. 2008. Ela passou por tudo isso. Olha a carinha da bichinha. 2008. Olha que coisa linda, maravilhosa. Parece mentira, né? Mas eu sei que é verdade, que eu conheço essa história. Olha a carinha da menina. Carinha de menina. 2008. Bonita, maravilhosa. Olha pra você ver. Gata. Não, é porque quando você tá passando por essa situação... Sim. Você se sente assim, acho que é a pior pessoa Mas do mundo. eu vou falar uma coisa pra você. Eu não ia em cabeleireiro, eu aprendi a fazer minha unha nos Estados Unidos, a minha própria unha. Olha isso. Eu mesma fazia. Eu comprei um aparelho, na época a gente colocava bob. Sabe eu lembro quando a dona Florinda deixava. Exatamente. Eu comprei um aparelho que eu tenho até hoje, tá na minha casa. É sério? Abri e eu ficava lá 2 horas pra ir bonita pra igreja. Eu queria ficar... Porque eu não tinha tanto tempo durante a semana. Durante a semana era rabinho e vambora. Cabelo preso. Era um boné, porque pra poder ir por causa da poeira. No sábado e domingo, a minha vida... Né, eu ia pra trabalhar nas festas, mesmo pra decorar, eu ia... com uma aparência bacana, porque chegando lá eu trabalhava, servia um jantar. Sim. Então a gente servia com essa aparência. Então não dava para parar no mundo. Então a gente se cuidava daquela maneira. Dá para gastar? Dá. Se não dá, vou fazer em casa mesmo. Ótimo. Então isso tudo foi acontecendo. E aí com as festas, vinha ali aquela coisa, um dinheiro extra que entrava. Então nunca faltou ali. É uma coisa assim incrível, porque aí quando deu assim, a Duda fez 5 anos, em 2010. Algo começou, eu falei, puxa, começou a ficar pesado ali. Começou a ficar pesado. Eu imagino. E a Duda com 5 Sangue. aninhos. Eu acho que... O pai, a mãe, o sangue, o Brasil, que é maravilhoso. A saudade começou a bater, pesou. Eu tava ali já com 31 anos e a Duda tava fazendo 5 anos. Não fica falando data pra eu não vou ver. Deixa. Mas eu é, tava que, já... mas é que às vezes tem muita gente jovem que mesmo com 30, nós não somos velhas, nós temos a cabeça jovem, que até aquele que a gente precisa cuidar. Eu costumo falar que eu não imagino a idade que eu tenho. Eu brinco muito, apesar que eu não ligo de falar a minha idade. Mas eu brinco muito, porque de verdade eu não me sinto com a idade que eu tenho. Tem jovens então, com 30 anos que tá com... Nossa, que pessoa velha. Vamos combinar. Né? Não vou nem falar do meu marido, que é mais novo do que eu, parece que é 20 anos mais velho do que eu. Então a gente tem esse mundo. Sim. Mas ali, quando a Duda fez 5 anos, eu tinha que levar a Duda pra escola, então já não tinha mais a babá. Então a minha rede de apoio, porque a Duda tinha um horário certo, eu ia entrar na escola. Se tivesse com febre, não podia deixar na escola. Eu tinha que arrumar alguém para cuidar. Então começou a ficar pesado. E aí, naquele ano, eu lembro de orar ao Senhor. Eu falei, Senhor, me dá um sinal, né? Sabe aquelas coisas? Sim, me dá um sinal. E aí eu fui num quero evento... escutar uma voz, eu quero escutar alguma coisa. E eu falei assim pra Deus. Eu falei que eu queria escutar uma voz. Olha isso! Eu vou falar pra vocês. No desespero, quando a gente tá no processo, a gente pede. Porque parece que a gente quer algo mais palpável, né? E eu me lembro que eu fui no evento, de um evento evangélico, e era num estádio lá em Massachusetts. Eu fui, viajei, falei, quero ir lá. E lá no meio da multidão, a preletora vira e fala... Você aí, sabe você que quer voltar? Volta! Uau! Ela falava assim,
volta para tua terra. Li, quando ela falava aquilo, sabe quando você... Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que... Porque quando é com a gente, né? Vem aqui, né? Aí ela falava assim, volta para tua terra, não precisa ter vergonha. Olha Porque tem muita isso. coisa que você ali, você sai de um lugar, você sai de uma terra, né? Você fala, tô indo embora. Não, você sai com o peito de pombo. Exato. Aí você já imagina, eu imagino eu, né? Se fosse comigo, eu já imagino voltando como se eu tivesse saído de Beverly Hills e chegando com as bolsinhas, aquele chapéu de óculos. Imagina, eu imagino mais eu. ou menos isso. Né? Aí chega aqui. E aí, porque... e aí, naquele ano que eu tomei a decisão, voltava eu em junho de 2010, eu, a Duda e 14 malas. 14 malas. Lembro como esse nome marquei, porque eu falei, meu irmão falava, meu Deus, vai levar tudo. Eu falei, vou levar tudo. E Eu veio. trouxe tudo. Hoje eu tenho coisa da minha casa que era lá da minha casa, que eu morava um prato decorativo. Porque era a minha vida. Era a Eu tua construí vida. a minha vida, foram 7 anos. Tua vida, o nascimento da tua filha. Eu tenho coisas desde o nascimento da minha filha, eu guardei tudo. E aí voltava eu, em 2010, para casa dos meus pais, né? Fui muito bem recebida. Então, saber para que a gente tem onde voltar. Eu lembro, eu recebi também. Você, a gente fez uma feijoada lá. Nossa, comer feijoada voltando dos Estados Unidos é muito bom, né? Quando você fala assim de uma história dessa, nesse processo a gente vai plantando ali. Sei. Eu acho que a gente tem uma lição que ficou para mim, houve sempre uma plantação em todos os lugares que eu fui, né? Você joga uma semente, Li, talvez você não colha hoje, porque o que você planta hoje, Li, você não vai colher amanhã. Não. Você vai colher amanhã o que você plantou ontem, e o de hoje é daqui para frente. E às vezes não é nem daqui a um ano. É isso. Hoje você vê, a Duda tá com 21 anos. Sim. Aí quando você olha para aquela mulher, né? Que 21 anos hoje é uma mulher. mulher. Você fala, meu, É. esse é o fruto de tudo daquele processo dolorido, sim, daquele daquela choro história. quando foi me negado o apartamento, daquela falta de vontade de ter aquelas mínimas coisas. Porque aqui no Brasil, a gente tem esse acolhimento. Sim. Esse carinho que a gente tem, que a gente tem mais troca ali. É. Lá você vive muito mais sozinha. Para os Estados Unidos, eu só fui uma única vez. Pretendo ir esse ano de novo. Mas, assim, fora do nosso país, os países que eu conheço, que não são muitos, mas é muito frio. Não tem esse diferente. acolhimento, não tem aquele sorriso. Eu imagino como que deve ser você voltar, porque aqui a gente gosta de beijar, abraçar, fazer o nosso gesto de amor aqui é fazer um cafezinho com pãozinho de queijo, é um mais bolinho. acessível. Então, Porque lá ali você também se junta a algumas comunidades. Você se junta à comunidade brasileira, uma igreja. Eu frequentei por 7 anos uma igreja brasileira. Então você frequenta a comunidade, festas no estilo brasileiro. E aí você tem que pensar, essa comunidade eu estou aqui, mas eu tenho que também viver essa cultura americana. Sim. Então eu não deixei de estudar e de aproveitar. Porque senão, de que tudo, valeu tudo Porque esse- eu sabia que um dia eu ia voltar. Sim. E eu queria voltar, porque era meu lugar. Eu sabia que, puxa, eu fui lá para construir. Não houve oportunidade, de repente, de ficar, mas eu falei, não, acho que não é o momento. E me diz uma coisa. A sensação de que... quando você voltou, a sensação era de satisfação ou insatisfação? Li, como Deus me guiou em toda essa decisão, né? Eu costumo brincar que era uma sensação assim, que você era rico e ficou pobre. Por conta do lugar. Você sai aqui do conto de fadas, aí você... Não que o Brasil seja ruim, tá bom? Não, é eu isso. entendo. Mas essas duas realidades, é um choque a princípio. Então, quando eu voltei, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Quando eu voltei, eu falei, porque você volta um peixe fora d'água. Sim. Os seus amigos Que fizeram foram- outras coisas. Exatamente. Os teus amigos... Eu saí daqui com uma graduação, eu voltei, outra já tinha doutorado, já tinha 5 anos de empresa. E eu ia recomeçar. Como tudo na vida, Como- né? Quando uma pessoa morre, um ente querido morre, no começo você fala, meu, acabou o mundo, só que a vida continua. Continua. Os boletos chegam. Sim. Né? E recomeçar exige coragem, né, Li? Existe. Naquele semestre, meu pai falava assim, meu pai me ajudava a colocar o pé no chão. Eu falei, minha filha, isso aqui é Brasil. E não é só recomeçar, né, Mi? E não é só recomeçar, é reaprender. Exatamente. Porque é complicado. Vamos supor, a Duda, ela tem 5 anos, 6, ela começa a aprender as coisas. E você? Reaprender Aprender a viver o que você deixou de... do que você deixou. Sim. E aí, diferente. Com
com uma história. Sim, E com de uma vida, filha. e com uma filha. E voltando Solo. para os pais. Solo. E voltando pra casa dos pais. Muito maluco. Meu. Com todo o apoio, amor, carinho. Fui rodeada de carinho. Sim, A sua sim. família me recebeu muito bem, porque nós tínhamos o contato com todos. Sim. Eu revi grandes amigas que eu mantive o contato lá. Porque também tem a questão ali do processo, você tem que sempre olhar para trás, ver Sim. quem te acompanha, Sim. manter essas amizades. Porque hoje está muito fácil a gente crescer e esquecer, né? Eu penso assim. Eu penso e peço pra Deus. Amizades boas, que têm o Sim. mesmo princípio Sim. que eu quero do meu lado. Essas ficam ali. As que não... Essas ficam ali. Porque eu não preciso ficar dentro da tua casa pra te Aham. apoiar e pra ser sua amiga. Exatamente. Eu não fui nos Estados Unidos te ver. Sim. Certo? Nós Eu não tivemos fico o enfiado na tua contato. casa, mas você pode ter certeza que tanto você como a tua mãe precisou de mim, Sim. estalou o dedo, nós estamos lá. Isso é muito- Essa é a verdadeira amizade. São poucas. São poucas, A gente eu só ia falar entende agora. isso depois de adulto. Exato. Né? Que a gente tem um monte de amigos. Minha mãe falava, minha mãe e meu pai, amigos de verdade na mão de um deles da sobra dedo. Hoje você vê realmente que isso é verdade. A maturidade te traz isso, Traz. Li, porque você começa a ver o que compensa. Que mesa que eu sento, né? É. Vale a E não pena é só sentar aqui não, nessa tá? mesa? Não, em Lá qualquer lugar também. do mundo. Que eu tenho Não. falado com o teu irmão, lá Muito também. mais, né? Porque a vida lá te deixa... pode te corromper. O estilo de vida, o estilo americano, se a gente não tomar cuidado, nos corrompe e você quer viver aquilo que não é a tua vida. Sim. Como imigrante, eu sabia que aquele processo poderia perdurar ou não. Sim. Então, eu sabia que eu tinha um tempo limitado, né? Diferente, por exemplo, a Duda. A gente teve o privilégio da Duda voltar nos Estados Unidos depois de 15 anos. Ela foi em 2020. Uau! Estávamos ali no final da pandemia. Sim. Ela voltou e ela reencontrou todos os meus amigos. E eu, quando você falou da gente, quando a gente falou de plantar, né? Eu tive amigas que me ligaram e falaram assim, você quer deixar a Duda aqui? Eu falei, não, ela está com 16 anos, né? Meu então, Deus. a gente sabe que plantamos boas amizades, pessoas que eu sei que se amanhã eu voltar lá, vai me receber. Sim. Vai me receber, não, pousa aqui comigo, né? De Isso é alguma muito maneira. importante, Isso é muito né? importante, Li, Não porque tem você- preço. Não tem. Da mesma jeito, quando você volta, né, eu tinha pessoas para me receber. Sim. Porque eu poderia ter ignorado a minha vida no Brasil, Li, e depois... Quem é que me busca no aeroporto? Sabe assim, aquela briga? Sair Porque- com o queixinho. Não, baixinho e voltar Olha, com o queixinho. nós somos o tipo de família que o aeroporto estava lotado para me receber. Isso é A tudo minha casa bom, tava lotada, gente, então é. a gente Não, a vive tua isso. volta foi um evento. Foi um evento, a gente parou a rua. Eu né? lembro, foi um Isso é- evento. Isso é muito legal e eu preservo isso com a Duda hoje, preservo essa coisa da comunhão. Eu lembro, eu levei a Júlia, minha sobrinha que tá com 25 hoje. Olha isso. Na época tava com, deixa eu ver, 22 ou 3 aninhos. Eu Por falei, aí, vamos receber. receber a Miriam que vai vir com a Que ela tá filha. vindo Porque era um Era. acontecimento, E a Duda só né? falava inglês, ela pequenininha. E Mas ela desde pequena, muito simpática. Eu reconhecendo, lembro sim, quando ela chegou. Muito simpática, muito porque ela simpática. conheceu o avô pela primeira vez, ela conheceu pessoas que ela nunca tinha visto na vida. Então. Esse recomeçar exigiu muita coragem, né? De falar assim, não, esse é o meu lugar, aqui eu vou ficar. E aí, a gente reergue e vai viver. E aí eu falei, bom, minha profissão qual é? Eu voltei com inglês, graças a Deus, né? Com certificados ali que poderia me amparar. Porque assim, a gente tem que pensar em ganhar dinheiro, mas o que está contribuindo para ficar? Porque a gente tem que pensar o que vai ficar ali. Segue a Sabe? minha próxima pergunta. Quem é a Miriam hoje? Como era a Miriam antes e quem é a Miriam hoje? Ele é, né? O que ficou foi essa questão de você falar assim, não tem? Vamos fazer? Tá quebrado? Vamos arrumar? O que tem para fazer? Porque é ter coragem, Li. Hoje eu sou uma mulher madura em que olho para minha filha. Fui mãe solo ali até os 8 anos. Depois eu encontrei o Luciano, que é o meu companheiro, que nós logo viemos nos casar. Então tive ali já aquele apoio que foi fundamental para mim e para a formação da minha filha também. Com certeza. Então esse ajuntamento fez com que eu falasse, não, eu vou continuar. Então me fortaleceu, Li. Sabe? Hoje, o que você me falar, eu sempre falo para minha filha, e eu falo isso para qualquer pessoa. Sabe qual é o problema sem solução? Só a morte, Li. Só a morte. Porque no dia 1º de outubro, quando eu recebi a notícia que o meu pai não estava mais aqui, antes de saber o que tinha acontecido, alguém me falou assim, a minha chefe na época, né, a coordenadora da escola que eu trabalhava, Sim. ela vira e fala assim, Miriam, aconteceu isso, isso e isso, você precisa se recompor. Ela me deu 5 minutos para eu me recompor e eu falei, e eu fui pegar o celular para ligar para alguém, ela falou para mim, não tem mais o que fazer, Miriam. Eu preciso que você se recomponha porque nós precisamos ir para o hospital, que é onde meu pai tinha sido socorrido. Sim. Naquele dia eu falei assim, aqui não tem mais nada a fazer. Não.
porque não tinha mais vida. Não então, tinha. enquanto tiver ali, nós vamos lutar. Caiu, nós vamos levantar. Né? Tomei uma decisão em 2024, depois de 14 anos. Né? Quem eu sou? Quem sou eu hoje? Meu Deus, eu sou a Miriam, também conhecido como Teacher Miriam. Me sigam no Instagram, @teachermiriam_. É isso aí. Empreendo na educação ali em 2024, após 14 anos. Voltei para o Brasil, entrei em sala de aula, não saí até 2024, onde eu tomei uma decisão que exigiu muita coragem de sair do chão da escola, decidi me desligar, houve ali um pedido de demissão que exigiu coragem, planejamento financeiro também, né? Não vamos ser irresponsáveis Sim, claro, aqui. com certeza. Mas decidi montar minha escola digital. Hoje eu trabalho somente online, 100% E chique, viu, online. gente? Que eu chamei ela pra ser minha professora. Não tem a vaga. Tem horário. Não tem horário pra mim. Eu querendo falar inglês fluentemente. Aí, ó. Você vê que as coisas começaram a acontecer, porque eu também, Li, eu faço formação continuada para professores. Eu faço E você pensa que eu workshop. achei ruim? Eu fiquei orgulhosa quando você falou, Li, eu não tenho horário. Eu falei, gente, é disso que eu tô Quando falando. tiver, eu te falo, Li. Disso Se que eu você tô não falando. tiver ainda. Não, se eu não tiver Porque as ainda. coisas começaram a acontecer ali, né? Claro que no começo não foi tão fácil, a gente vai fazendo ali. E aí eu fui mostrando o meu trabalho, eu já tinha, desde a pandemia, eu comecei já a me mostrar nas redes sociais. Hoje eu faço formação para professores, eu dou curso preparatório para professores que querem fazer certificação internacional. Maravilha. Então a gente vai construindo esse caminho, né? O inglês hoje entrou na minha vida, entrou há 30 anos atrás e não saiu mais, Li. Olha que beleza. Né? Então, todo esse sofrimento, esse Sim, processo... Li, fez quem eu sou hoje, essa mulher que... Hoje eu me orgulho de quem eu sou. Eu me orgulho. Eu orgulho de ser sua amiga. Agora eu tenho que fazer uma pergunta antes da gente caminhar para o final aqui, gente. Tenho que fazer uma pergunta assim. Qual foi a sua maior conquista indo para fora, saindo do nosso Brasil? Qual foi a sua maior conquista nessa época? Com todo esse processo. Porque é desafiador você falar em conquista no meio de um processo. Exatamente isso. E qual foi a sua maior conquista? Li, eu não posso fugir de falar da minha fé. Sim. Sabe? não Porque pode. lá eu tive um encontro bem de perto com Deus. É tão E eu bom participei de um evento chamado Encontro com Deus. Uau! Ele era o nome. Eu ele é o tenho, eu nome. participo 2 ou 3 vezes por ano. Aconselho quem tiver oportunidade, independente de religião, Sim. gente. O encontro com Deus, vamos abrir um negocinho, um parênteses aqui. O encontro com Deus é você É e você. ele. É. Gente, quem Porque tiver trata de oportunidade... coisas que você Trata de coisa que você não consegue falar pra mim, nem pra um psicólogo e nem pra um líder espiritual. Sim. Mas você consegue falar pra Sim. Deus, porque dele você não escapa. Sim. E eu te falo, Li, porque aquilo me fortaleceu ao ponto de, quando vinham as dificuldades, é claro que eu chorava, claro que eu me desesperava, mas eu sabia, eu aprendi assim, né, que Deus ele não vai evitar que venha chuva, mas ele vai te dar um guarda-chuva. Com certeza. Então, isso me fortaleceu para ser quem eu sou hoje. Né? Eu falo que eu sou uma mulher guerreira porque eu sou. Sim. Hoje eu trabalho online. Se eu precisar voltar para uma escola, nós vamos voltar. Não tem Precisa limpar problema uma casa nenhum. de novo, Se vai limpar precisar de limpar, nós novo. vamos limpar. Porque Não isso tem não problema desmerece nenhum. ninguém. De Isso é jeito muito nenhum. orgulho pra Com gente. muito É tão orgulho. gostoso. E me fez quem eu sou hoje de enfrentar. É para fazer? Vamos embora. Né? É para pintar? Vamos comprar? O que tem? Vamos aprender? Hoje a gente tem várias facilidades, né? De aprender Com ver um certeza. tutorial. Hoje tem aí Então, eu o acho mestre. Que, sim. Acho Além que a do minha- Google, tem a IA. Exatamente, Adoro. que a gente curte muito. Não sei mexer não, mas gosto. A gente usa a nosso favor, vamos usar a nosso favor, né? Exatamente. Eu acho que a maior conquista ali foi me fazer uma mulher que me deu forças para enfrentar. Tenho que criar minha filha por um tempo sozinha? Vai criar e vai ser bem criada. Hoje, mesmo a Duda sendo filha de pais separados, de pais divorciados, não vai se vitimizar, não, porque Como teve que criação, teve o papel do avô, tem o papel do padrasto, que é o papel de pai, a figura desse homem que ela tem em casa. Então, vai aprender Que é importante, respeito, vai aprender importante, né? Exatamente. Vai honrar primeiro pai e mãe, né? Exatamente. Com todo respeito, honra também o pai, Sim. independente de ter a figura presente ou não. Sim. Vai honrá-lo, porque Exatamente, é o pai. é pai, né? exatamente. Então, isso para mim. Então, me fez construir esse caráter que hoje, onde a gente vai, né? Onde eu vou, graças a Deus, deixo portas abertas. Isso é bom demais, né, Com Li? certeza. E a gente tem essa coragem, porque, Li, quando a gente passa por algo que nos machuca, que nos tritura, quando você junta de novo, você fala, bom, eu preciso reformar isso aqui. O que nos quebra deixa Aí muito forte. você fala, eu vou colocar uma cola bem boa, super bonder. Pá! Pra poder... Super Ultra Bronda. Vou tentar não fazer quebrar de novo. Porque se Exatamente. quebrar, então não vou dar essa oportunidade, não. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o processo de viver em um outro país e retornar ao seu país de origem tem que te fazer melhor. Por quê? Tudo que eu aprendi ali, ninguém me tira. É verdade. Isso, você pode tirar meu A carro. essência você teve, Não, que Li. foi a criação, teus Total. pais. Sair daqui. Como a tua mãe costuma dizer, que eu gosto muito, o legado. Exatamente. O legado você teve, o caráter, Ficou. a essência, mas o que você aprendeu. Sim. Aí, deixa eu falar, pessoal, tá vendo?
Tá vendo? Porque vocês merecem ouvir isso. Tá vendo que se tornou aquela menina que com 21 anos saiu daqui. E, ó, é verdade. Vamos dar honra a quem tem honra. Seu Sidney e a dona Terezinha tem uma boa parte disso tudo. Exatamente. Seu Sidney deixou um legado. Aproveitando, antes dela finalizar, Ceissa... Todo mundo, Renan, Cleide. Quem mais? Quem mais? E assim, a ida para os Estados Unidos abriram portas, porque depois foi a minha prima, Cleide, que tá lá até hoje. Cleide, você vai ser a próxima, tá aqui. Já falei, nós vamos fazer um podcast, você aí em Boston e eu aqui, não quero nem saber. Isso mesmo. Um beijo pra vocês, maravilhoso. Mas agora nós vamos caminhar, infelizmente, pro final. Infelizmente, pro final. Mas, ó, depois vai ter mais. Tem cenas do próximo capítulo, porque essa história tá longe de acabar. Tem mais coisa pra compartilhar. Eu amei mesmo, sabe? Amei. Obrigada por você ter vindo, de verdade. Sem, sabe? Porque é tão bom a gente falar isso pro público, é tão bom a gente poder falar isso. Porque nós sabemos disso. Compartilhar uma história real, né? Nós sabemos uma história real. Nós sabemos disso, mas às vezes as pessoas lá não sabem, ficam achando que é. Sabe? Não, é verdade. Real, é real. Aconteceu Isso mesmo. aconteceu comigo. É isso mesmo. Então, aí eu queria que você deixasse para os nossos telespectadores aqui, para os nossos ouvintes, uma dica, um conselho, eu não sei como é que pode chamar. Queria que você falasse alguma coisa para eles. Olha, eu vou falar uma coisa. Naquela câmera. Garra e perseverança a gente tem que ter na vida em qualquer situação. Por quê? Se você não tiver preguiça, eu costumo falar isso, Li. Se você não tiver preguiça e tiver organização, você vai longe. Eu sempre falo isso, sabe, Li? Porque às vezes você pode estar aí vivendo num cenário em que você não está encontrando alguma solução. Hoje a gente tem muitas portas. Ou a gente falou, né, da IA, a gente falou das redes sociais. Então, use ao seu favor, porque a gente tem muita coisa boa para consumir, como também tem muita coisa ruim. Então, exatamente. Toma cuidado. E eu acho que uma coisa também que eu quero deixar exercita a sua fé. Né? Eu não sei aí por onde vocês andam, né? Porque acho que nós mulheres, a gente tem vários caminhos, mas exercita a sua fé de alguma maneira, né? A gente que crê em Jesus, a gente sabe que esse é o nosso caminho. Mas exercita a sua fé para você poder caminhar, para você se reerguer. Exatamente. Porque às vezes pode estar acontecendo vou tomar um banho, vou lavar o meu cabelo. Passar um batomzinho. Eu adoro. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu adoro limpar a minha casa e depois sentar no meu sofá, na minha casa ali. Fica tão linda a casa, banho. Depois não fica linda a casa? Banho no meu banheiro limpo. Então, eu acho que é isso. É garra e coragem, sabe? É coragem e fé pra você não desistir. Porque, assim, tem muita coisa pra fazer. Tem bastante coisa aí. Tem bastante coisa pra fazer, Li. Fala de novo o teu Instagram. Meu Instagram, @teachermiriam_. Tô lá no Insta. Tô também no TikTok, mas eu esqueci do TikTok agora. Mas me procura no Insta, que lá tem um link pra você. Se você tá interessado em alguma mentoria pra teachers, professores de inglês que te acompanham aqui. Eu vou deixar. Vai dar nessa muca pra deixar aqui embaixo? Depois na inscrição? Sim, vai ter o meu contato aqui. O contato dela, se vocês quiserem, pra saber que essa história é real. Sim, contem comigo. Muito obrigada, Li. Obrigada, gente. Olha, eu não tenho palavras, porque foi muito interessante essa conversa. Depois, vocês que tem alguém que tá fora, ou que quer ir, manda pra alguém, curte, compartilhe, assiste, comente. E se quiser saber mais alguma coisa da Miriam, me chama que eu trago ela aqui de volta. Eu volto, hein? Um beijo dali pra vocês e até o próximo programa. Tchau! Tchau, tchau!